Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a falar agora de determinantes. O que vem a ser, então, um determinante? Então, como introdução, a teoria dos determinantes teve origem em meados do século XVII, quando eram estudados processos para a resolução de sistemas lineares de equações. O estudo dos determinantes nos possibilita resolver de forma prática sistemas lineares com duas, três ou mais equações. Iremos aprender em nossos estudos sobre sistemas lineares, algoritmos que utilizam determinantes para resolver problemas cotidianos que recaem nesses sistemas lineares. Então, qual que é a definição de determinante? Antes da definição, só lembrar que nós estudaremos no ano seguinte, no terceiro ano, geometria analítica, e o estudo dos determinantes é muito utilizado na geometria analítica. Então, considere o conjunto das matrizes quadradas de elementos reais e seja M uma matriz de ordem n desse conjunto. Chamamos determinante da matriz M e indicamos por determinante de M o número que podemos obter operando com os elementos de M da seguinte forma. Então, primeiro caso é se M é uma matriz de ordem 1, ou seja, n igual a 1. Então, o determinante de M é o único elemento que ela possui. Então, se M é A11, então, o determinante de M vai ser A igual a 1. Exemplo, se a matriz M tem só o elemento 12, o determinante de M, que é representado por det M entre parênteses, vai ser 12. Se M é a matriz de ordem 1 com o elemento menos 7, o determinante de M é menos 7. Se M é a matriz do elemento 2 quinto, o determinante de M é 2 quinto. Podemos indicar o determinante de M pelo símbolo A11, isto é, colocando uma barra vertical em cada lado de M. Como que fica isso? Por exemplo, se M é igual a 9, ao invés de eu escrever determinante de M, eu posso escrever 9 entre barra, que indica que eu estou calculando o determinante igual a 9. Se M é igual a menos 18, então determinante de menos 18 é menos 18. Agora, no segundo caso, se M é de ordem n igual a 2, ou seja, uma matriz com duas linhas e duas colunas, então o determinante de M é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz M A11, A12, A21, A22, esse determinante, para calcular esse determinante, nós vamos escrever a matriz substituindo os colchetes por duas barras, e aí eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal, A11 vezes A22, e depois eu vou multiplicar A12 vezes A21, só que aqui eu vou colocar um sinal menos na frente, então vai ficar A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Vamos ver isso com um exemplo. Calcule o determinante das seguintes matrizes. Então, eu tenho a matriz A. No item A, a matriz M, 2, 5, 7, 9. É uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Então, o determinante de M vai ser... Eu vou copiar a matriz substituindo os colchetes por duas barras. Aí eu vou multiplicar 2 vezes 9 menos 5 vezes 7. Sempre quando eu vou multiplicar da direita para a esquerda na diagonal secundária, eu vou colocar o sinal menos na frente. Então, 2 vezes 9 é 18, menos 5 vezes 7 dá 35. 18 menos 35 é menos 17. Então, o determinante dessa matriz é menos 17. Agora, vamos pegar a matriz B, menos 3, no item B, a matriz A, menos 3, menos 2, 7, 8. O determinante da matriz A vai ser menos 3, menos 2, 7, 8. Eu troco os colchetes por duas barras e faço a multiplicação. Menos 3 vezes 8, menos 2 vezes 7. Observe que tem um sinal menos depois do número menos 2. Então, eu tenho que colocar o menos 2 entre parêntese. Aonde está o menos 3, que é começo ali da operação, eu não preciso colocar parêntese. Mas sempre que tiver um número negativo no meio de uma expressão numérica, eu tenho que colocar os parênteses. Então, vai ficar menos 3 vezes 8 dá menos 24. Ali, menos com menos
vai ficar mais 2 vezes 7, 14. E menos 24 mais 14 dá menos 10. No item C, nós temos a matriz B, menos 7, 6, menos 5, menos 3. Então, o determinante da matriz B vai ficar menos 7, 6, menos 5, menos 3. Multiplico menos 7 vezes menos 3, então vai ficar o menos 3 entre parênteses. Agora, eu vou multiplicar 6 vezes menos 5, com o sinal menos na frente. Então, menos 6 vezes menos 5. Menos com menos, menos 7 vezes menos 3 vai dar mais 21. E ali, menos 6 vezes menos 5 dá mais 30. 21 mais 30 dá 51. Então, calcular determinante de matriz de ordem 2 é bastante simples, não tem muita dificuldade. Basta multiplicar os elementos da diagonal principal, prestando atenção no sinal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. E nós veremos agora o terceiro caso, é que quando nós temos uma matriz de ordem n igual a 3. Isto é, a matriz M tem os elementos A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então, como que nós definimos esse determinante? É esse produto longo aí, que parece complicado, mas nós veremos que é simples. Eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal, A11 vezes A22 vezes A33, mais A12 vezes A23 vezes A31, mais A21 vezes A3... Desculpe, A21 vezes A32 vezes A13, e depois nos elementos da diagonal secundária eu coloco o sinal menos na frente. Menos A13 vezes A22 vezes A31, menos A11 vezes A23 vezes A32, menos A12 vezes A21 vezes A33. Parece complicado, mas vamos ver como é que a gente faz para facilitar esse cálculo. Então, podemos memorizar essa definição da seguinte forma. Escrevemos a matriz M substituindo os colchetes por barra. Então, eu vou pegar a matriz, estou substituindo onde estão os colchetes, eu estou colocando barra, igual aparece aí. Aí, eu vou repetir, repetimos ao lado da matriz M as duas primeiras colunas. Quais são as duas primeiras colunas? A11, A21, A31. Então, vou colocar essa primeira coluna aqui. Observe que eu tenho a primeira coluna, eu vou repetir ela aqui, do lado direito. Aí, eu vou pegar agora a segunda coluna, essa coluna, e vou repetir aqui também e fechar com uma barra. Aí, nós vamos ter uma matriz estendida. O que nós vamos fazer? Os termos precedidos pelo sinal mais são obtidos multiplicando-se os elementos seguindo as flechas vermelhas na direção da diagonal principal. Então, eu vou pegar, começando aqui na diagonal principal, A11, A22 e A33. E vou multiplicar esses elementos. Então, o determinante de M é A11 vezes A22 vezes A33. Multiplicou, eu tenho essa outra diagonal do lado aqui, ó, seguindo a diagonal principal, A12 vezes A23 vezes A31. Então, vou colocar aqui com o sinal mais na frente. Aí, agora eu tenho outro aqui, seguindo também a diagonal principal, A13 vezes A21 vezes A32, de novo com o sinal mais na frente. Observe que eu tive 3 diagonais nesse sentido, agora nós vamos ter 3 diagonais no sentido da diagonal secundária. Então, pegando, os termos precedidos pelo sinal menos são obtidos multiplicando-se os elementos, seguindo as flechas verdes na direção da diagonal secundária. Então, observe aqui, eu tenho aqui a diagonal secundária, A13 vezes A22 vezes A31. Eu vou fazer essa multiplicação, só que agora eu coloco um sinal menos antes. Aí, de novo, eu tenho aqui essa outra diagonal que segue a diagonal secundária, no mesmo sentido. Eu vou multiplicar com o sinal menos na frente. A11 vezes A23 vezes A32. E a última diagonal formada aqui, que é A12 vezes A21 vezes A33, também com o sinal menos na frente. Então, no sentido da diagonal principal, que é esse sentido, eu coloco um sinal mais na frente. E no sentido da diagonal secundária, as setas verdes, eu coloco o sinal menos na frente.
Esse dispositivo prático é conhecido como regra de Sarros para o cálculo de determinante de ordem 3. Vamos fazer alguns exemplos para fixar. Determine o determinante de cada uma das matrizes abaixo. Então, nós temos aqui no item A, a matriz C, 5, 2, 3, 2 menos 6, 7, 2 menos 3, menos 2. Então, o determinante da matriz C vai ser 5, 2, 3, 2 menos 6, 7, 2 menos 3, menos 2. Então, eu vou substituir os colchetes por duas barras. E aí, eu vou copiar, repetir as duas primeiras colunas, 5, 2, 2, e depois 2 menos 6, menos 3, obtendo essa matriz estendida. Aí eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal, 5 vezes menos 6 vezes menos 2. Essa outra diagonal paralela à diagonal principal, 2, 7, 2. 2 vezes 7 vezes 2. E, por fim, 3 vezes 2 vezes menos 3. Então, observe que eu coloco um sinal mais entre um produto e outro. E quando o número é negativo, eu coloco ele entre parênteses. Agora, nós vamos pegar no sentido da diagonal secundária. Começando aqui na diagonal secundária, 3 vezes menos 6 vezes 2, com sinal menos na frente. Aí, menos 5 vezes 7 vezes menos 3, menos 2 vezes 2 vezes menos 2. Aí é só fazer o produto. 5 vezes menos 6 vezes menos 2, observe que tem menos 6 vezes menos 2, vai dar mais. Então, 5 vezes 6, 30, vezes menos 2, 60. Agora, 2 vezes 7 vezes 2 são todos positivo, continua positivo. 2 vezes 7, 14, vezes 2 dá 28. Agora, eu tenho 3 vezes 2 vezes menos 3. Como tem um sinal negativo, vai dar menos 3 vezes 2. Dá 6, 6 vezes 3, 18. Agora eu vou multiplicar menos 3 vezes menos 6 vezes 2. Menos com menos ali do 3 e do 6 vai ficar mais. 3 vezes 6, 18 vezes 2, 36. Aí nós temos menos 5 vezes 7 vezes menos 3 dá mais 105. E aqui nós vamos ter mais 8, que menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Somando todos os positivos, nós vamos obter 237, menos 18. Então, primeiro eu pego os positivos, somo todos e pego os negativos. Então, 237 menos 18 vai dar 219. Então, o determinante dessa matriz, que é a matriz C, é 219. Vamos pegar um outro exemplo. 3, 2 menos 2, menos 2, 5, 2, 2, 4 menos 2. Então, o que eu vou fazer? Copiar a matriz, trocando colchetes por barras, repetir as duas primeiras colunas e multiplicar. Então, vai ficar 3 vezes 5 vezes menos 2, com o sinal mais na frente. Como é o primeiro, eu não preciso colocar o sinal mais. Aí, mais 2 vezes 2 vezes 2, mais menos 2 vezes menos 2 vezes 4. Aí, agora eu pego no sentido da diagonal secundária. Menos 2 vezes 5 vezes 2, menos 3 vezes 2 vezes 4, menos 2 vezes menos 2 vezes 2. Aí, multiplicando, 3 vezes 5 vezes menos 2 vai dar menos 30. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Menos 2 vezes menos 2 vezes 4 é 16 positivo. Menos com menos dá mais ali. Então, fica 2 vezes 5 vezes 2 dá 20. Menos 3 vezes 2 vezes 4 é menos 24. Observe que eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 3 sinais negativos, então fica negativo. É só observar, se eu tiver quantidade ímpar de sinal negativo, o resultado dá negativo, como é o caso aqui, ó, 1, 2, 3 sinais negativos. Então, a multiplicação vai dar negativa. Onde eu tiver uma quantidade par de sinal negativo, o resultado é positivo. Então, observe que eu tenho mais 8 e menos 8. Eu posso cancelar esses dois, que eles têm sinais opostos, têm o mesmo módulo e sinal oposto. Então, mais 8 menos 8 é 0. Agora, eu vou somar os positivos e somar os negativos.
Então, nós temos 16, desculpa, menos 30 com menos 24. Posso pegar primeiro só os negativos, depois os positivos. Então, vai dar menos 54. 16 mais 20 dá 36. Menos 54 mais 36 dá menos 18. Então, o determinante dessa matriz é menos 18. Um último exemplo para finalizar. Desculpa, esse era o último exemplo. No próximo vídeo, nós falaremos sobre equações que envolvem determinantes.